A paz para todo mundo. Eu sou evangélica e vou votar no Lula. Tô aqui com a minha Bíblia, intercedendo pela vida do Lula. Eu creio na transformação através do arrependimento e por isso eu intercedo, eu faço o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a fazer o bem, não importa alguém, a pregar o evangelho a toda criatura, aquele que aceitar e for batizado, se arrepender e for batizado será salvo, e aquele que não aceitar ser condenado. A nossa missão é falar da palavra, é pregar a palavra, é interceder por aqueles que não conhecem. E é o que eu estou fazendo. Eu intercedo pela sua vida, presidente Lula, intercedo pela sua vida para que o senhor venha a ser alcançado pela graça de Deus, que o senhor venha se arrepender e venha ter benefícios, ter as benevolências que Deus nos promete na Bíblia. Eu quero deixar uma palavra aqui. Essa palavra é Jeremias 18:4. Ela diz assim: e o vaso que fazia de barro foi estragado pela mão do oleiro, e ele foi fazer dele outro vaso, conforme parecia direito fazer aos olhos do oleiro. Isso significa, quero trazer essa palavra para a sua vida aqui. Eu creio que o Senhor foi um vaso transformado, um vaso amassado pelas mãos do oleiro, pela mão do nosso Criador, pela mão de Deus. Todas essas perseguições que o Senhor passou, o Senhor foi preso, o Senhor foi condenado, preso. Tudo isso que aconteceu com o Senhor era o Senhor sendo vaso, permissão de Deus para que o Senhor tivesse sido amassado, vaso amassado e feito um vaso novo. Eu creio que o Senhor é vaso novo, transformado, vaso refeito pela mão do oleiro. Eu creio nisso. Eu quero falar uma outra palavra aqui, é de Sansão. Mas por que é vaso novo? Hoje as pessoas, por exemplo, falam: ah, o Bolsonaro é de Deus, o Lula não é. Não, eu creio que o Lula é vaso novo. Ele poderia até ser uma pessoa que não conhecia a palavra. Mas porque através de orações de pessoas como eu e como muitas outras, que somos pessoas que intercedemos pela vida daqueles que não conhecem a palavra de Deus, eu creio que esse homem foi alcançado e já foi vaso transformado, refeito pela mão de Deus. Todas essas circunstâncias que aconteceram na vida dele faz parte desse processo de fazer um vaso novo. A Bíblia diz sobre Sansão. Sansão também era um vaso brilhoso, bonito, homem com unção, um homem que como a Bíblia nos diz, que tinha força, um homem de admiração nas épocas lá, homem de Deus. E o que aconteceu com Sansão? Ele também era homem fraco. Homem que não podia, segundo a Bíblia relata, tinha problema com as mulheres. Foi lá, foi enganado pela Dalila, cometeu pecados. Mas aí ele pediu a chance para Deus dar de novo a força para ele derrotar os filisteus. E o que? Foi transformado, foi vaso refeito pela mão de Deus e foi vaso novo. Deus deu a força para ele de novo. Então eu creio na transformação através da oração, eu creio na transformação através de Cristo, de quem acredita no evangelho, sim, que o evangelho ainda transforma as pessoas. Por isso que eu oro e intercedo. Creio sim que o presidente Lula é uma pessoa hoje transformada pelo amor de Cristo, que é um vaso novo feito pela mão do oleiro. E vamos citar outra pessoa da Bíblia, o Davi. O Davi também, um vaso feito pela mão de Deus, segundo o coração de Deus, brilhando. O que aconteceu? Cometeu grandes pecados. Foi lá Davi assassino. Sim, o Davi foi um assassino. E o que aconteceu? Se arrependeu. O vaso já estava quase pronto, mas cometeu todos esses erros, essas fraquezas. E se arrependeu, o que aconteceu? Foi desfeito,
barro desfeito, amassado pela mão do oleiro para fazer vaso novo. Deus fez de Davi um vaso novo, mas ele teve que passar pela transformação, foi amassado e feito vaso novo. Eu creio, senhor Lula, que o senhor é um vaso novo. Não olheis para trás, andai segundo a vontade de Deus. Não, o homem não vive de pão, o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Andai segundo a vontade de Deus. Tu és um vaso novo e eu creio que Deus vai confirmar isso na sua vida. Se o senhor for obediente, vai te ajudar a governar o Brasil de novo, porque outrora o senhor era um vaso, o senhor era lá na cadeia um homem sem voz, que foi perseguido, que não tinha, que era um bandido praticamente para a sociedade. Olha a chance que o senhor fez, olha a chance que Deus deu para você. O senhor foi vaso transformado, ficou lá na cadeia. Eu tenho certeza que o senhor teve um longo tratamento com Deus, de orar, de pedir, de suplicar, e Deus ouviu a sua voz, te tirou da cadeia e te deu voz hoje. Hoje o senhor está concorrendo para a presidência de novo. Tudo isso foi Deus que fez na sua vida. Andai segundo a vontade de Deus e para que Deus venha confirmar, te realmente levantar como cabeça desta nação. Eu creio que se o senhor for obediente, Deus te levantará como cabeça dessa nação de novo.